Olá pessoal, tudo bem? Vamos pedir licença ao nosso Pai Celestial para fazer a nossa prece de abertura, porque assim a gente melhora a nossa sintonia e também aproveita muito mais a nossa leitura e o nosso passe. Então vamos agradecendo ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade de estarmos aqui, que saibamos aproveitar com sabedoria todos os recursos que o Pai coloca em nosso caminho para a gente usufruir. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por seus ensinamentos, por exemplificar cada um deles para que a gente possa seguir os seus passos em busca da nossa felicidade. Agradecemos ao auxílio dos bons irmãos que o nosso Pai coloca em nosso caminho para nos auxiliar, nos intuindo, nos inspirando, impulsionando a nossa força, a nossa vontade e coragem de aplicar o Evangelho de Jesus para que possamos ser pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus. A leitura da nossa preleção, uma passagem que está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec deu o título Bem-aventurados os puros de coração. Todo esse capítulo vai trazer para a gente instruções, ensinamentos, e exemplos, para que a gente possa observar e tentar colocar em prática, É uma forma da gente trabalhar as nossas inferioridades, porque o coração puro é aquele coração que está isento de todo mal, é aquela pessoa que faz o bem, que ela exala o bem, assim como respirar, que a gente não faz esforço algum, é uma coisa natural, a gente não precisa pensar que temos que respirar. E o coração puro, a pessoa faz o bem, ela pensa o bem dessa mesma forma. O foco da nossa leitura são os itens de 5 a 7, que o Kardec deu o título Pecado por Pensamento e Adultério. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 27 e 28. Vamos ver aqui o que o Mateus traz para a gente, o que ele narra aqui para a gente, E ele fala assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher cobiçando, em seu coração já adulterou com ela. Já vamos refletindo aqui que não devemos levar esse ensinamento ao pé da letra. Jesus não perdia a oportunidade de ensinar e ensinava dentro das possibilidades que ele tinha por causa do nosso entendimento. Então, Jesus aqui falava aos judeus, que eram pessoas que se achavam melhores do que as outras, mostravam uma postura daquilo que não é. Cobiçavam muitas coisas assim, eram pessoas de difícil mudança, Então, ele pega a palavra, aqui ele traz um exemplo do sentido do homem cobiçar a mulher e vice-versa, como o pecado, E o adultério, no sentido no qual, quando a gente escuta essa palavra, já leva a esse entendimento, porém essa palavra ela é usada em várias coisas, e aqui no Evangelho o sentido dela é muito maior, é muito mais amplo, É no sentido do adultério perante a lei de Deus, que não é só o fato de eu não cobiçar ou não desejar o próximo, a mulher do próximo, ou o homem, seja lá o que for, que eu estou isento do pecado, não é isso. São todas as nossas faltas, são todo o sentimento, pensamento mal que a gente tem, que nós estamos infringindo a lei. Necessariamente não precisa colocar em prática, mas se eu penso e eu alimento aquele pensamento, eu estou adulterando uma lei que veio, que existe, para que a gente possa observá-la, colocar em prática para a gente ser feliz e aprender a amar, que a felicidade só vem quando a gente aprender a amar. Aí quando a gente amar, a gente quer o bem de todo mundo, nós vamos exalar esse sentimento, então nós não vamos ter pensamento negativo. Então é uma lei de amor e caridade, qualquer sentimento ou pensamento contrário a isso, nós estamos adulterando essa lei. E o Kardec vai trazer um comentário a respeito dessa passagem, e ele fala o seguinte: a palavra adultério não se deve aqui ser entendida no sentido da sua acepção própria, mas com um sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente para designar o mal, o pecado. Então aqui, Jesus usou sempre para fazer referência ao mal, ao pecado, ao mal que existe
dentro de nós, nos nossos pensamentos, nas nossas intenções, independente que a gente venha concluir aquilo, fazer aquilo ou não, né? E aí o Kardec pega uma passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 38, para exemplificar a passagem do Evangelho de Mateus e o seu comentário. E ele fala o seguinte, segundo Marcos está escrito assim: porque se nesta geração adúltera e pecadora, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, acompanhado dos seus santos anjos. Jesus aqui está falando geração incrédula, geração adúltera e pecadora. Quer dizer, nós mostra uma postura, né? E agimos de formas diferentes. Nós agimos contrário à lei de amor e caridade, que é um pecado, que é um adultério contra a lei de Deus, né? E a gente pode, mas em que momento eu estou me envergonhando de Jesus? Há todos os momentos em que a gente deixa de praticar a sua doutrina, seus ensinamentos, né, os seus mandamentos, né? Que essa doutrina de amor e caridade, essa lei de amor e caridade, para a gente colocar em prática, né? Porque só assim nós vamos deixar de ter um mau pensamento pelas pessoas, através do amor, né? Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a si mesmo, fazer a outro exatamente aquilo que a gente deseja que faça com a gente. Lembra quando Jesus fala do fardo e do jugo leve? Que meu fardo não é pesado e meu jugo é leve, não é isso? Por quê? Porque o jugo de Jesus é a observância da lei, é você seguir as orientações da lei, né? E o fardo pesado é o quê? Pra gente é pesado, mas é aprender a amar. Então não é pesado aprender a amar, é leve, é nesse sentido, né? E aí o Kardec traz mais um comentário aqui. Ele segue dizendo: a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado, mesmo que em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações porque nós não somos espíritos puros, nós temos as nossas inferioridades, nós somos espíritos inferiores, aprendendo. E as coisas acontecem para que a gente aprenda, né? E geralmente nós estamos acostumados porque nós não viemos da luz, nós caminhamos em direção a ela, nós viemos da sombra. Então esse mal ainda predomina, sobrepõe o bem. Então a primeira coisa que vem na gente é fazer um julgamento, traçar uma sentença com as nossas possibilidades, dentro daquela coisinha fechada que eu consigo enxergar. Então a gente se acha no direito de julgar, de condenar e de pensar o que quiser, com maledicência e tantas outras coisas, né? E a gente muitas vezes põe um sorriso aqui, né, nos lábios, e pensando assim, ainda bem que eu não coloquei em prática, mas Deus está vendo, né? Eu posso esconder dos demais, mas Deus está vendo. E a gente tem que dar graça quando a gente trabalha para repelir isso, né? De repelir esses sentimentos, aí a gente vence. Nesse momento a gente vence a nossa inferioridade, né? Porque a gente repele, a gente já sabe o que a gente não deve fazer, que aquela não é a atitude que o Evangelho nos ensina, né? É a gente ter amor e caridade com as outras pessoas, com tudo em nossas vidas, né? E por outro lado, tem coisas que nós já conquistamos, coisas mais grosseiras, sim, né? Como a violência com pessoas, com crianças e com muitas outras coisas que a gente já acha inadmissível e não aceitamos mais. Porém, tem outras coisas que são bem sutis, que estão dentro da gente, como os nossos pensamentos, que nós pouco damos atenção a eles. E por isso eles se estabelecem e ficam lá. Então quando a gente presta atenção, por isso que Jesus fala, vigia e ora. Então presta atenção no que você está pensando e repele, tira o ensinamento e coloca esse ensinamento em prática usando a lei de amor e caridade, né? Aí o Kardec fala que geralmente a gente pergunta, né? Se pergunta, poxa, só o fato de eu pensar, eu vou reparar essa falta? É uma transgressão, né? Perante a lei. Mas depende do que a gente faz com esse pensamento. Se a gente guardar ele como verdade e insistir naquilo, vamos responder. Mas se eu trabalho com afinco, com determinação, com muita vontade e força,
de saber que esse pensamento não está correto e eu invisto para eliminar ele de mim, né? Ele está me servindo aí para minha evolução, está me fazendo avançar, porque eu estou trabalhando em cima daquela imperfeição para transformar ela, extrair dali o bem. Então ele acaba sendo ali, né, um recurso, uma oportunidade de eu trabalhar, de eu avançar na lei. Então depende do que a gente faz com ele. Aí o Kardec fala também que aquele que já traçou toda a sua caminhada, né, que já conquistou ali a pureza do seu coração, essa pessoa sequer pensa no mal, né? Aquele que repele está no caminho, e aquele que ainda se compraz ou não faz, não coloca em prática, né, por falta de oportunidade, esse ainda nem começou a sua jornada evolutiva. Então essa é a reflexão de hoje, para que a gente possa estar muito atento com os nossos pensamentos e sentimentos, né? E repeli-los, que a gente já tem conhecimento o bastante para saber aquilo que não nos compete mais e qual o projeto de Deus para nossas vidas, para que a gente seja pessoas melhores a cada dia, que a gente aprenda a amar, né? Então só repelindo o mal que existe a gente é que a gente vai conseguir conquistar a pureza dos nossos corações. Vamos fazer as nossas vibrações? Então vamos pensar em todos aqueles que estão aí atordoados, com corações todos dilacerados, envolvidos com tanto desequilíbrio, com tanta maldade. A gente deseja que essas pessoas sejam auxiliadas, que elas consigam encontrar o caminho, a força e a vontade de enxergar a luz, de perceber o erro e querer consertar. E a gente deseja a oportunidade para todos nós de consertar tudo isso. Vibremos por aqueles que se encontram nas ruas, nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, nas creches, nos abrigos, com o desejo de que o amparo seja feito a cada um deles conforme suas necessidades e aquilo que é permitido dentro da lei, que for possível. Pedimos um auxílio e um amparo por todos aqueles que estão sofrendo violência nesse mundo, seja qual for a sua origem, de que parte vier do mundo, que todos recebam o amparo necessário, de encarnados e desencarnados, levando conforto, auxílio. E com toda a misericórdia a gente pede também para nosso Pai, por aqueles que estão envolvidos, fazendo com que todo esse desespero, essa violência aconteça nesse mundo. Vibremos pelos nossos familiares e amigos, encarnados e desencarnados, com o desejo de que todos estejam bem, em paz e felizes. Vibremos pelo Centro Espírita da Consolação, que aquela casa se mantenha de portas abertas por muitos e muitos anos, levando ali um entendimento, um caminho para que a gente possa aproveitar tudo isso, por pouquinho que seja, mas é de grande valia a todos nós. Vibremos por todos aqueles que sofrem qualquer tipo de aflição ou necessidade nesse mundo. E vamos deixar uma vibração aberta para que o mentor possa direcionar onde for mais necessário nesse momento. E agora vamos pensar naquela pessoa, onde quer que ela esteja, que ela receba o auxílio do passe. E agora a gente deseja, né, que o nosso passe, vindo aí através dos nossos irmãos da espiritualidade, nos fortaleça para que a gente possa superar as nossas inferioridades a cada dia com muita determinação. E a gente agradece, meu Pai, mais uma vez por essa oportunidade, por esse momento de reflexão, que tenhamos força e coragem de tentar aproveitá-los, colocando em prática, que o Senhor nos ajude, esteja sempre conosco, que assim seja, graças a Deus, e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.